Olá pessoal, então vamos dar sequência aos exercícios, agora a última parte, né? A parte 3, então, da resolução. O exercício 14, o formol é uma solução aquosa de metanal a 40% em massa e possui densidade de 0,92 gramas por ml. Essa solução apresenta qual concentração molar? Bom, vamos por partes. Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, ele deu a densidade. E eu já vou passar, eu quero descobrir qual é a massa de 1 litro da minha solução. Por quê? Porque a concentração molar não é a quantidade de mols em 1 litro. Então eu já vou ver aqui, ó, a densidade é igual a massa sobre volume. Eu quero saber a massa que vai ter essa solução, né, quando eu tiver 1 litro de volume, pela densidade que ele deu. Então, 1 litro, que é 1000 ml, vezes a densidade, e eu chego à massa da minha solução. Pela concentração, que foi aqui a porcentagem em massa, eu sei que 100 gramas da minha solução tem 40 gramas, porque ela é 40% de metanol. Então, se em 100 gramas eu tenho 40%, em 920 eu vou ter X. Cheguei na massa de metanol. Então, essa massa é a massa presente quando eu tenho 1 litro da minha solução. O que eu quero? Eu quero passar ela agora para a concentração molar. Então, eu preciso saber quantos mols estão presentes em 368. Como é que eu faço isso? Calculando a massa molecular. Primeira coisa, a massa molecular do metanol é 30,026 gramas por mol. Se 1 mol tem essa massa, 368 vai ter X. E eu descubro que a concentração presente em 1 litro da minha solução é de 12,26 mol por litro. Qual é a molaridade de uma solução aquosa de etanol, que é um álcool, né? Um álcool comum utilizado em casa, de concentração igual a 4,6 gramas por litro? Então, a concentração molar, como é que eu vou fazer isso? Ele deu a quantidade, que é a concentração comum, que é a quantidade em massa presente em 1 litro da solução. Então, eu preciso converter essa massa para a quantidade de matéria. Como é que eu faço isso? Calculo a massa molecular, cheguei aqui na massa molecular do etanol. Se 1 mol tem essa massa, quantos mols vão ter em 4,6? Resolvo essa regra de 13 e chego que a quantidade em mols presente em 1 litro da solução é de 0,0998 ou aproximadamente 0,1 mol por litro. Por que eu fiz direto? Porque ele disse a quantidade em massa que tem 1 litro, mas ele podia ter medido a quantidade de massa que tem em 500 ml. Bom, aí eu teria que fazer uma regra de 3. Essa quantidade de matéria tem em 500 ml, em 1 litro eu vou ter X. Por quê? Porque a concentração molar é em mol por litro e não em mol por 500 ml. Nesse caso, ele já deu em litros. Exercício 16. 420 ml de uma solução aquosa, densidade 1,19 gramas por ml, foram preparados pela adição de uma certa massa de NaOH a 400 ml de água. Determine a massa do soluto presente nessa solução e a concentração molar. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: eu vou descobrir a massa da minha solução, porque a quantidade de água eu tenho. E aí é só para eu descobrir a quantidade de soluto, eu posso diminuir um pelo outro. Então, pela densidade, o que eu vou fazer? O volume da minha solução foi 420, mas eu não sei quanto ela pesa, mas eu sei a densidade. Então, eu vou isolar a massa, que é o que eu quero saber, 420, que é o volume da minha solução, vezes a minha densidade, eu cheguei na massa. Essa é a massa. O M1, que é a massa do soluto, é só eu pegar a massa da solução menos o solvente. E aí eu chego na massa do meu soluto. Só que eu quero saber, né? Já cheguei a um resultado, que é a massa do soluto. Só que eu quero agora fazer, em vez de densidade, eu quero expressar a concentração em mol por litro. Então eu preciso saber quantos mols tem nessa quantidade aqui. Como é que eu vou fazer isso? A massa molar do NaOH é 39.997. Se 1 mol tem essa massa, 99 vai ter X. Descubro que eu tenho exatamente 2,495 mols, ou seja, a matéria presente em 420 ml. Olha o que eu falei no exercício anterior. No exercício anterior já era em litros, mas aqui ele me falou que eu tenho só 420.
Mas quando eu vou expressar a concentração molar, eu não vou dizer, tem 2,495 mols em 420 ml. Não, vou expressar uma quantidade de matéria por volume em litros. Então, eu tenho essa quantidade em 420 ml, em 1 litro vou ter X. Resolvo e eu tenho a resposta que é de 5,94 mol por litro. É a concentração molar dessa minha solução. Como proceder para preparar 1 litro de uma solução de um sal de concentração 0,5 grama por litro, dispondo de outra solução do mesmo sal de concentração maior, né? 2,5.